Assim como há um zelo mau de amargura que separa de Deus e conduz ao inferno, assim também há um zelo bom que separa dos vícios e conduz a Deus e à vida eterna. Exerçam, portanto, os monges este zelo com amor ferventíssimo, isto é, antecipem-se uns aos outros em honra. Tolerem pacientissimamente suas fraquezas, quer do corpo, quer do caráter. Rivalizem em prestar mútua obediência. Ninguém procura aquilo que julga útil para si, mas principalmente o que o é para o outro. Ponham em ação castamente e caridade fraterna. Temam a Deus com amor. Amem ao seu abade com sincera e humilde caridade. Nada absolutamente anteponham a Cristo, que nos conduza juntos para a vida eterna. Honra, paciência, justiça, caridade fraterna, amor e humildade, confiança em Deus. Assim escreveu Bento de Núrcia no século VI, aquela que seria a regra da vida monástica dos beneditinos. Mas as 73 orientações de costumes viriam a marcar uma geografia, uma cultura, uma tradição e um futuro, também em Portugal. Mercês Pereira cresceu a alguns metros do Santuário de São Bento da Porta Aberta, em Terras de Boro. A devoção foi-lhe transmitida pela sua mãe e pela avó, que por sua vez cultivavam a fé no santo a partir dos relatos de graças por outros recebidos. Em toda a época do ano, isto realmente é um afluxo enorme de gente, independentemente da época das romarias, porque agora com os nossos imigrantes, precisamente desde que surgiu a imigração, e agora quando os migrantes vêm cá de férias, todos eles têm uma promessa qualquer a cumprir a São Bentinho, o São Bentinho da Porta Aberta, que é realmente com esse objetivo que as pessoas cá vêm, com a devoção, sentem-se melhor espiritualmente, porque não é? Assim que chegam ao santuário, os peregrinos dirigem-se ao santo. Antes mesmo de entrar na nave da igreja que lhe é dedicada, sobem para cumprimentar quem ao longo dos séculos os amparou nas tribulações físicas ou espirituais. Eu conheci São Bento numa peregrinação que fizemos a pé, com pessoas que vinham pedir graças, que se encontravam mal e que mais tarde vinham saber que realmente tinham sido atendidos. Ouço vários testemunhos, também, graças a Deus, nunca precisei, mas hoje vim cá por um motivo especial. Vim também pedir uma graça e dar a esmola, não é? Mas sempre ouvi falar que São Bento costuma atender os crentes, e até não crentes, e por esse motivo também recorri cá hoje. E é assim desde que a fama se foi espalhando. Paulo VI proclamou São Bento padroeiro da Europa há 50 anos. Em 2015, o Santuário da Porta Aberta completa 400 anos. Situado em Terras de Boro, no Parque da Peneda Gerês, São Bento da Porta Aberta tornou-se o segundo santuário mais visitado em Portugal. A natureza que convida ao olhar a deixar-se espreguiçar pelos verdes montes, em passeios pedestres de descoberta e encanto, convida também ao recolhimento. A Irmandade de São Bento da Porta Aberta procura dar condições para que essa procura aconteça. Eu costumo dizer que o santuário este santuário deve ser, à semelhança daquilo que São Bento define para os seus monges, deve ser o local dos buscadores de Deus. Isto é, não de monges, não das pessoas que já têm a sua fé, e que dizia o cardeal Danielou num livro notável da década de 60, A Oração por Bem Político, dizia que um cristão é um pagão em conversão permanente. Ora bem, mesmo aqueles que não têm fé, que vêm aqui, muitas vezes, dizendo não ter fé, eles estão a buscar
o insondável. Portanto, o santuário também quer criar condições a estes buscadores de Deus que ainda não o encontraram, ou daqueles que estão na margem, que estão perto. E por isso tem que haver condições, e nós temos criado essas condições para que alguém que está perturbado, que tem dúvidas, que não sabe bem para que caminho há de tomar, ele possa encontrar aqui um rumo para a sua vida. E são muitos os que chegam. Uns vêm porque querem agradecer alguma graça que lhes atribuem junto de Deus. Outros vêm pedir o apoio de São Bento nas mais diversas situações. Questões de amor, de doença, de desavenças familiares. As motivações são muito variadas. Portanto, neste santuário, há este sentimento de vir para encontrar um irmão maior, uma referência, um amigo. Foi em 1640 que a primeira ermida foi ali mandada construir por influência dos monges de Santa Maria de Boro. O culto ao santo das doenças malignas ganhava fama numa capela num local ermo, sempre de portas abertas para acolher qualquer peregrino. Todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos como o Cristo, pois ele próprio irá dizer: fui hóspede e me recebestes. Foi a força da devoção que impôs o crescimento de infraestruturas que hoje se impõem na paisagem. Este santuário impôs-se praticamente à própria diocese, sobretudo pela devoção popular, em honra de São Bento, e aqui afluem milhares e milhares de peregrinos ao longo do ano, mas sobretudo também nestas datas festivas, por ocasião do trânsito de São Bento, no dia 21 de março de cada ano, início da primavera, e também em julho, nas festividades em honra de São Bento, padroeiro da Europa, e depois também a grande romaria de agosto. No final do século XX nasceu a cripta, enquadrada na própria natureza que rodeia todo o espaço. Precisamente por necessidade de alargar o espaço celebrativo, porque aquele santuário que é do século XIX, porque a ermida primitiva, construída precisamente no ano de 1615, e que nós estamos precisamente agora a enquadrar na celebração dos 400 anos da ereção dessa ermida dedicada ao São Bento, e que no evoluir, sobretudo a partir do século XVIII, naturalmente houve necessidade de alargar esse espaço, e agora muito recentemente, já neste princípio do século, construiu-se aqui este grande espaço celebrativo, sobretudo para os grandes dias festivos. A romaria que todos os anos o espaço conhece retrata bem o sentir de um povo à procura. Representa o sentido profundo da religiosidade popular. Eu era pequenino e recordo-me que a minha mãe veio aqui fazer uma promessa de joelhos, e eu recordo-me de olhar para os joelhos da minha mãe em ferida e disse: mãe, que foi isto? Eu fui ao São Bento da Porta Aberta, e eu zanguei-me com São Bento da Porta Aberta, porque ele magoou a minha mãe. Depois reconciliei-me com ele, porque a partir desta experiência notei que não só a minha mãe, mas tantas pessoas que aqui se dirigem ao São Bento vêm por motivos provavelmente religiosos. Às vezes há um certo intelectualismo que não compreende esta devoção dos simples. Eu aqui há anos li um livro de um autor protestante que, referindo-se à Idade Média, aos peregrinos da Idade Média, dizia o quanto admirava os peregrinos que rezavam com os seus pés. Esta expressão nunca mais eu a esqueci. Pierre Chonu, num livro chamado La Peste Blanche, ele diz isto, é um autor protestante, portanto, rezar com os pés. E o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, lá volta
à devoção dos santuários, à devoção dos simples, à devoção que às vezes uma pessoa muito intelectual, muito nas nuvens, não é capaz de ter. Porque esta fé é a fé que brota dos simples. E são os simples que conseguem comunicar com Deus. É um património que tem de ser, em alguns casos, purificado, obviamente, mas não pode ser combatido de todo, tem que ser estimulado e temos que pegar em devoções chamadas da piedade popular que podem ser caminhos para irmos mais longe. Isto é, a Igreja, todos nós, os batizados, devemos ter esta preocupação de tentar fazer a pedagogia do gesto simples dos simples. Uma pedagogia ensinada por Bento de Núrcia e que ajudou a encontrar um sentido num mundo conturbado e disperso. O equilíbrio entre a palavra e o silêncio levou o fundador dos beneditinos ao recolhimento e à oração para habitar consigo mesmo. Foi esta clausura de 3 anos que o levou depois a rumar a Monte Cassino, em Itália, e a escrever a Regra de São Bento. É um texto vivo, texto do século VI, mas um texto vivo. Todo o prólogo da regra é toda uma catequese belíssima, vocacional, todos os capítulos fundamentais da espiritualidade, a humildade, baseada na Sagrada Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, o silêncio também como um apelo à preocupação também que o homem deve ter hoje, de ter espaços ou tempos de silêncio para se refletir. Foi a sua vida entre o trabalho e a oração que irradiava a partir dos mosteiros que construiu o património cultural, artístico, educacional e até identitário da Europa. Hoje, cada vez mais, é fundamental o homem encontrar-se e, como sabemos, o tempo parece que não existe. O barulho é tanto que o homem não se escuta a si próprio para poder também escutar o mundo. O mundo precisa de silêncio para se ouvir. E a perturbação surge e a intranquilidade, porque a Europa precisa de refletir, como foi capaz de o fazer nas origens, antes para a celebração do Tratado Europeu e da Comunidade Europeia, da Comunidade Económica, etc., a Europa precisou de refletir o homem e a sua diversidade. A atualidade de uma mensagem com vários séculos de história esteve na origem da convocação do Congresso de São Bento, por estes dias em Terras de Boro. Aqui se assinalaram também os 50 anos sobre a proclamação de São Bento como padroeiro da Europa. Este caminho de descoberta, ele emerge com uma força muito grande no século XX, como disse, com Pio XII, com Paulo VI, com João Paulo II e depois, já no século XXI, com Bento XVI. Bento XVI não foi inocente ter escolhido o nome de Papa de Bento. É que ele quis prestar homenagem a um dos seus antecessores, Bento XV, que foi um Papa do início do século XX, que foi um homem que se esforçou imenso por construir a paz durante a Primeira Guerra Mundial. Bento XV não conseguiu, mas ele fez o possível e o impossível para que a paz regressasse à Europa. E Bento XVI, homenageando Bento XV e pegando no exemplo de São Bento, padroeiro da Europa, ele toma como nome do seu pontificado, para o seu pontificado, de Bento XVI. Mas o Papa Francisco também não está imune a São Bento, ou aos beneditinos. O lema do pontificado do Papa Francisco é de um beneditino, São Beda o Venerável. Eu não sei agora reproduzir exatamente, mas olhando-me, escolheste-me com misericórdia. O Papa Bento XVI, na sua preocupação humana desta Europa, na preocupação da verdade que ele tinha com preocupação fundamental, ele falava que estávamos a viver um pouco a ditadura do relativo. E realmente o que é relativo é que se está a impor. Daí grupos de pressão, minorias, etc., paralelos, que destabilizam a comunidade humana, que é
a solidariedade, a comunhão fraterna, a caridade, no sentido da verdade e da justiça, dos valores fundamentais. Ora, tudo é importante que parta de Deus. Deus em primeiro lugar. Qualquer coisa que empreenderdes, diz a regra de São Bento, com instantíssima oração has de pedir a Deus, para que tudo se realize segundo o seu projeto nesta caminhada de fé. O contexto que levou Bento de Núrcia ao isolamento e à reflexão no século VI é semelhante ao que hoje faz questionar os valores e os caminhos trilhados pela sociedade ocidental. A Europa, ela própria, nas últimas semanas, com as circunstâncias que se estão a dar, com o Mediterrâneo transformado num cemitério de imigrantes, com o desamor à Europa a crescer, pela divisão entre ricos e pobres, com o reaparecimento de organizações políticas que supunhamos remetidas para o esquecimento da história, que estão a aparecer. Neste momento, nós temos que nos lembrar de São Bento, Paulo VI e também de João Paulo II. Herdeiro da Assembleia das Nações Unidas, da Carta dos Direitos Humanos, do Encontro de Assis, também da queda do Muro de Berlim, Adriano Moreira é, aos 91 anos, um homem de esperança. Está a dar sinais notáveis de se reerguer. E o principal sinal que eu vejo é no número de manifestações que está a haver no país, da sociedade civil, não condicionada nem pelos partidos nem pelos sindicatos. Juntam-se, como hoje os senhores estão aqui, juntos, não condicionados, nem por partidos, nem por sindicatos, pensando no futuro, pensando nos valores, pensando que não é possível consentir que o credo do mercado, desregulado, se sobreponha ao credo dos valores. São alertas de quem presenciou a história e tem os olhos no futuro. Lembro-me de Assis. Também assisti. E lembro-me de as igrejas convocadas cristãs, mas não unidas, todas seguindo, com fé, com desígnio, a celebração da missa por um cardeal legado, sendo eles de todas as confissões separadas. E essa cerimónia a que assisti foi uma semente de esperança do mundo em que estamos a viver. A herança que São Bento deixou ao património europeu subsiste e é lembrada a cada subida ao monte e em cada oração proposta pelo santuário. Logo no início deste ano, procuramos pôr em evidência as bandeiras da Europa. Como dizia o Papa João Paulo II, esta Europa que vai do Atlântico aos Urais. E assim hasteamos estas bandeiras como símbolo também desta petição que não depende só do cifrão, nem só de políticas, ou muitas vezes abstratas e desencarnadas, mas que emerge da alma de um povo sedento não apenas de bens materiais, mas também de bens espirituais, a começar pela realidade da família. Por isso mesmo até inclusive editamos um livro do Máximo Laponi que fala da espiritualidade inserida no contexto da família, e é este contributo que queremos dar, rezando pelos nossos irmãos que sofrem perseguições em tantas partes do mundo, mas também até nesta Europa, em que se vai sentir mais do que nunca a necessidade da espiritualidade vivida de São Bento, e que os beneditinos hoje e sempre ao longo da história nos quiseram precisamente proporcionar.
é fundamental redescobrir o olhar para a pessoa humana, com toda aquela carga de beleza que tem, mesmo no irmão mais pobre, no irmão mais marginal, no irmão, como o Papa Francisco bem tem salientado. E porque, como Cristo nos mostrou o rosto do Pai, na sua presença junto de todos os, principalmente dos que mais precisam, do pecador, somos nós. E o homem, nós temos que despertar a Igreja, as comunidades monásticas, os cristãos empenhados, todos, que nos preocupar com a dignidade da pessoa humana e olhar para cada um como Cristo olha. O que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E, portanto, isto é imprescindível ter em conta. Daí que o que preside é primeiro a pessoa humana, depois tudo o que é necessário para que esse progresso e desenvolvimento, os valores económicos, finanças, tudo é fundamental, mas mas como coisas relativas. É em busca do que é essencial na vida que os devotos sobem a encosta ao encontro do santo. Se antes depositavam o sal precioso da conserva dos alimentos, hoje oferecem cravos e aos seus pés colocam as figuras de cera, pedindo graças e amparo para as suas dificuldades. São Bento da Porta Aberta continua hoje a ser esse lugar de acolhimento, de hospedagem e de passagem. É por isso desejo da Arquidiocese dar condições e segurança a quem faz da fé um caminho. É uma realidade a peregrinação a pé de multidões, particularmente na altura do verão. Multidões que caminham, em alguns lugares sem aquela segurança necessária, e daí a importância de encontrar trajetos, itinerários, verdadeiros caminhos para que os peregrinos possam chegar, quando se dispõem a fazer a sua peregrinação a pé, possam chegar a esse santuário em condições. E, portanto, direi nas conversas que já temos tido, e hoje publicamente lancei o repto aos presidentes da Câmara que estavam aqui presentes de 4 municípios, né, no sentido de darem as mãos para encontrarmos o melhor trajeto, com segurança, proporcionador de condições para saborear também a beleza que a paisagem pode proporcionar, obrigando porventura até a parar e ver essa mesma beleza da natureza, e ao mesmo tempo também com aquelas condições de interioridade, sem a grande dispersão de ter que passar pelas ruas com tanto movimento e com tanto trânsito. O tempo foi mostrando que o povo não esquece as suas raízes. Ao tempo, foi impondo a força da fé que conquistou espaço e marcou em Terras de Boro o lugar da devoção. Ali se faz memória da mensagem de Bento de Núrcia para silenciar o coração e viver o dia-a-dia com os olhos a alcançar o amanhã. Tu, pois, quem quer que sejas, que te apressas para a pátria celeste, realiza com o auxílio de Cristo esta mínima regra de iniciação aqui escrita, e então, por fim, chegarás, com a proteção de Deus, aos maiores cumes da doutrina e das virtudes de que falamos acima. Amém.